Amém. Boa tarde, queridas. Ai, que fraquinho. Boa tarde, queridas. Dá uma boa tarde aí para quem está do seu lado. Fala, que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu estar aqui nessa tarde, amém? Uma alegria para mim. Eu preciso pôr? Ah, não vou pôr não. Aleluia. Pediu para eu pôr aqui, mas não vou pôr não. É um prazer para mim estar aqui. Queria agradecer a pastora Denise pelo convite. É sempre uma alegria para mim, para o Rafael, poder servir essa casa, os seus pastores, como ela falou. Nós temos caminhado junto, o Rafael faz parte dos Gaditas, juntos com o pastor Djalma. E a gente tem tentado caminhar junto, se reunido como esposa deles, para realmente estar mais perto. E quando ela me convidou, fiquei muito feliz de poder estar aqui. Na semana passada eu estava lá na minha igreja também, com uma conferência de mulheres. Foi muito especial, com o tema Vida Real. E a pastora Denise até falou aqui, a pastora Cláudia é uma mulher como todas vocês, que tem uma vida real, que falha, que acerta, mas que tenta agradar o Senhor em tudo. Então, esse é o meu coração. Eu não coloquei nenhuma foto da minha família, mas sou casada com o pastor Rafael há 20 anos, nós somos casados, viemos de Londrina, no Paraná. Esse ano fez 10 anos que nós estamos aqui, nós somos líderes ali da igreja Nova Aliança, no bairro dos Estados. Nós temos 2 filhas, a Esther, que tem 17 anos, e Ana, que tem 11 anos. Elas amam ao Senhor, amam a casa de Deus, e são filhas muito preciosas, Eu sou formada em administração, tenho formação em teologia também, e estou no 7º período de psicologia. E também faço uma pós em educação clássica, porque creio que nós, como mulheres de Deus, precisamos entrar nas escolas, amém? Nós precisamos incutir o Senhor na escola. Então também estou me preparando aí para um novo desafio, que tenho sonhado, sobre isso com as nossas crianças. E quando a pastora Denise falou sobre o tema, queimou no meu coração, porque esse tema tem tudo a ver com a gente, sobre frutificar. Vim até com uma blusinha de florzinha hoje, em homenagem a vocês, por causa do tema. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre... Peraí que sumiu aqui a minha palavra. Ai, tá sem conexão aqui. Alguém pode me ajudar aqui, por favor? Deixa eu ver aqui, pera. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ligar aqui meu... Amém. Amém, gente? Então, se alguém puder vir me ajudar aqui, por favor, eu agradeço. Mas enquanto isso, quero pedir para você abrir a sua Bíblia aí em João 15, é o tema dessa conferência. João 15, é o tema dessa conferência. E eu queria ler com você esse texto. Então, se você está com a sua Bíblia e o seu aplicativo, você pode acessar aí. E vamos juntos acompanhar essa leitura. Amém, queridas? Vamos lá. Desde o versículo 1, eu vou ler com você. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês.
permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no amor permaneço. Tendo-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhe ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque os servos não sabem o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e designei para que vão e deem frutos, e frutos de vocês permaneça, a fim de que tudo o que lhe pedirem ao Pai em meu nome, lhes conceda. O que eu lhes ordenei é isto, que vocês amem uns aos outros. Amém? Feche os seus olhos, eu queria orar com você sobre isso. Jesus, muito obrigada, Senhor, porque nós somos os teus ramos, Senhor. Obrigada porque o Senhor é a videira, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem compartilhado, Jesus, aquilo que o Pai concedeu ao Senhor, o Senhor tem compartilhado a nós, Senhor, e nós temos acesso a isso, Senhor. E nessa tarde, Jesus, eu quero orar, Senhor, por cada mulher que está aqui nessa tarde, nessa conferência, desde ontem, Senhor, recebendo algo do Senhor, recebendo, Jesus, uma semente no seu coração. E a minha oração, ó Pai, é que toda semente que for semeada nesses dias possa dar muitos frutos, Senhor, que todas elas sejam mulheres frutíferas, Senhor, que frutificam, Senhor, que cresçam, Senhor, Pai, que elas realmente, Jesus, possa, Pai, crescer cada vez mais, e tudo aquilo que elas sonharem, tudo aquilo que elas desejarem, Senhor, elas possam receber, assim como a sua palavra fala, para que a gente possa se alegrar no Senhor, para que o Senhor, ó Deus, possa conceder os nossos desejos, os desejos do nosso coração, Senhor. Eu oro agora, Jesus, em teu nome, amém e amém. Amém, queridas. Esse texto é um texto muito precioso. Ele tem tudo a ver com um homem e uma mulher de Deus, né? Desde a hora que eu acompanhei um pouquinho pelo Instagram, o que aconteceu ontem, né? Os 3 P's, e tem tudo a ver com o que eu também quero ministrar hoje, né? Se eu fosse colocar um subtítulo para minha ministração, eu colocaria permanecer na videira. E eu sei que ontem vocês já ouviram sobre permanecer, né? E enquanto eu orava por esse tempo, o Senhor colocou no meu coração que uma mulher, ela só é frutífera quando ela permanece na videira. Nós precisamos decidir, nesses dias, caminhar colada na videira, amém? Eu tenho uma frase lá em casa com as minhas meninas, né? Às vezes eu faço algumas coisas e eu falo assim: olha, cola em mim que você brilha, né? Cola em mim que você brilha, anda comigo que você vai bem. E enquanto eu estudava esse texto, o Senhor falava isso ao meu coração: Cláudia, cola em mim que você brilha. Cola em mim que você frutifica. Cola em mim que você avança, né? Nós temos caminhado agora, domingo nós fizemos 9 anos de igreja. E Deus nos deu um texto que dá em Provérbios, que fala sobre nós andarmos adiante, com os nossos olhos adiante daquilo que o Senhor vai apresentar para nós, né? Então eu queria declarar isso sobre sua vida. Uma mulher colada na videira, ela frutifica e ela olha adiante, amém? Ela esquece das coisas que passaram e avança para o novo de Deus, amém, queridas? Então aqui a gente pode ver que para que a gente possa frutificar, nós precisamos conhecer a videira, nós precisamos estar enxertadas nessa videira. Eu e você precisamos caminhar lado a lado nessa videira. A palavra fala, né, em João 15:1 fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, né? Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais
frutos. Amém? Então, quem é a videira? Quem é a videira? Jesus. Amém? Quem é a videira? É Jesus. Quem é o agricultor? É o próprio Deus, é o Pai. Amém? E quem é o ramo? Quem é ramo aqui? Fala para sua amiga, mas que ramo lindo, hein? Que ramo lindo que você é, amém? Nós somos esse ramo. Então, nós podemos estar ligados na videira, mas se esse ramo não frutificar, o que vai acontecer? Vai ser cortado. Porque senão a planta não fica bonita, a árvore não fica bonita. Mas quando esse ramo está ali frutificando, ele precisa ser o quê? Podado. Ele precisa ser cuidado para que ele possa dar mais frutos, não é verdade? Então, aqui a gente vê que o próprio Jesus, disse: o meu pai é o agricultor. Ele se coloca nesse lugar diante do próprio pai. O meu pai é o agricultor. Como filho, assim como eu e você somos filhas, nós precisamos se colocar diante do pai. Aquele que vai cuidar da minha vida e da sua vida, amém? Igual, como está escrito em João 1,14, fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Precisa habitar, amém? João 1,12 diz assim: aos que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, como Jesus, nós também somos filhas, amém? E nós temos acesso a esse Pai que cuida, que sara. Romanos 8,28 diz assim: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, queridas? O pai é o agricultor, é aquele que vai cuidar, que vai preparar a terra, que deixa bem fofinha, amém? E Jesus vem e é a videira, é a semente que cresceu, e nós somos os seus ramos, e nós precisamos ser cuidadas por ele. A diferença do corte da poda, como eu já falei, o corte é retirada de galhos que evita risco, obstruções ao crescimento. Então toda planta precisa de corte, ou não? Toda planta precisa ser podada às vezes, amém? E a poda, ela é o quê? O corte é assim, ó. Quando você fala em corte, em planta, você pensa o quê? Cortou, não serve mais para nada. É uma coisa que não serve para nada. A palavra fala que aquilo que foi cortado, acho que pode passar o slide, acho que já está andando. Aquilo que foi cortado, ela já foi descartado. Ela é para quê? Para queimar, é galho seco. Agora, aquilo que é podado, é um corte parcial. Quem já teve como chama? Aquela bem bonita, delicada, sumiu agora. Orquídea. A orquídea, ela tem aquela flor bem bonita e o galho bem comprido. Quando a flor cai, você tem que dar uma podada nela para que na próxima vez ela possa dar outra flor. Se você deixa ela lá, ela não vai frutificar. Você tem um jeito certo de você podar. Não é assim. Tem que ser assim, na diagonal às vezes. Então, é assim que o Senhor faz. A poda, ela é um corte parcial. Ela é seletivo dos ramos, não é todo ramo que corta, todo ramo que pode, é algumas partes, O livro Metáforas da Liderança, Aprendendo na Natureza, fala assim sobre poda: a poda elimina a falsa modéstia, a arrogância, a hostilidade, o apego ao poder e o sofrimento e o sentimento de grandeza. Muitas vezes, nós como mulheres temos alguns sentimentos que precisam ser podados. Amém? Eu não vou falar sobre emoções, porque mais tarde, vai ter uma palavra sobre isso. Mas muitas vezes nós estamos deixando as nossas emoções nos governarem. Nós estamos deixando os nossos sentimentos dominar as nossas vidas. E às vezes o Senhor precisa vir, Jesus precisa vir podar. Porque a poda, ela corta isso, corta a nossa altivez, corta o nosso orgulho, corta a nossa sensação de achar que a gente pode tudo, que a gente é melhor que a outra, melhor que o outro. Então a poda, ela é essencial para uma mulher que deseja frutificar. Amém? Fala para quem está aí do seu lado: você precisa ser podada às vezes. Amém? Todas nós precisamos ser podadas às vezes. Todas nós, Nenhuma palavra na Bíblia, gente, foi colocada a acaso. Então a gente vê várias traduções sobre poda. No grego,
No hebraico significa limpar e purificar. Se você está anotando, escreve aí, poda, limpar e purificar. Por isso Jesus fala no versículo 3 de João 15, que ele fala assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que tenho lhe falado. Por quê? Porque a poda é para nos limpar, é para nos purificar. Então não tenha medo de ser podada. Não tenha medo de ser muitas vezes confrontada, corrigida. Isso tudo tem a ver com poda. Toda mulher precisa de alguém que ensine ela a andar no prumo. Toda mulher precisa prestar conta a alguém. Seja para o seu marido, seja para a sua liderança, seja para o seu pai. Ninguém anda sozinho. Nós precisamos encontrar esse lugar. E a poda nos leva para esse lugar, porque ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos faz frutificar de novo, faz nascer um fruto saudável. Muitas vezes nós vemos mulheres estagnadas em tantas áreas da sua vida, porque realmente estão precisando ser podadas. Porque decidiram caminhar sozinhas, porque decidiram andar pelos seus próprios entendimentos, pela sua própria força. E isso fala de uma mulher que não se submete à poda. Isso fala de uma mulher que não se deixa ser guiada pelo Senhor, que não está conectado, não está colado na videira. Porque uma mulher que anda colada na videira, ela passa pela poda. A poda nem sempre ela é simples. A poda às vezes dói. A poda às vezes a gente chora, né? Diz que planta chora. Não sei se é verdade, mas quem cuida de planta diz que ela chora. Então, às vezes é difícil passar pela poda. Eu já passei várias vezes pela poda. Até hoje eu sou corrigida pela minha pastora, eu tenho uma pastora, eu presto conta, eu peço oração, eu exponho a minha vulnerabilidade para ela. Amém? Porque toda mulher que decide ser frutífera, ela precisa passar pela poda. Amém? A palavra de Deus fala assim, olha, quando nós, Mateus 3:8 assim, olha, deem fruto que mostre o arrependimento. Então, quando nós estamos limpas, purificadas por essa prova, nós vamos começar a dar frutos. Então, nós vamos dar frutos de arrependimento, como está lá em Mateus 3:8. Nós vamos, evidenciar os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5. Que fala do amor, da alegria, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, da longanimidade, amém? Da fidelidade, da mansidão. Nós vamos começar a mostrar frutos. Eu costumo dizer que os frutos do Espírito, eles precisam ser evidentes numa mulher de Deus. As pessoas precisam olhar para mim e para você e falar, olha um fruto ali. A pastora Denise, ela tem um fruto de alegria, não é verdade? É evidente na vida dela, no pastor Djalma, o fruto do amor, uma mulher amável. Talvez vocês conseguem ver outros porque estão sempre aqui com ela. Mas algo que é evidente quando eu a conheci, era, puxa, que casal amoroso, que casal alegre, animado, né? São frutos do Espírito. Qual é o fruto do Espírito que é evidente em você? O que as pessoas que andam com você estão vendo na sua vida? Estão vendo fruto ou estão vendo obras da carne? Pergunta aí para quem está do seu lado, qual é o fruto que você vê em mim? Porque você deve estar do lado de alguém que você conhece. Você deve estar do lado de uma amiga sua. Qual é o fruto? Né? Eu sou brava, mas também sou muito alegre. Né? Mas toda vez eu tenho que orar, Senhor, me dá o domínio próprio. Tem alguns frutos que ainda a gente precisa trabalhar mais, né? Mas tem alguns que a gente é muito evidente em nós. E isso é uma marca de uma mulher que frutifica. Um fruto de arrependimento, tem um coração arrependido, tem um coração contrito, tem um coração genuíno, é fácil de pedir perdão. Ela é uma mulher que reconhece as suas falhas, ela é uma mulher que faz caminhos de volta. Eu tive que fazer vários caminhos de volta, de ir atrás, de pedir perdão para os meus pais, de recomeçar. Isso fala de um coração de uma mulher arrependida, que gera fruto, amém? Outro fruto que uma mulher, que está ligada à videira, ela transmite, é o fruto da luz das trevas.
Aonde você chega, a luz, amém? Porque nós somos essa luz. A palavra fala aqui em Efésios 5, 8, 11, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são na luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham na luz. Amém? Você é um fruto de luz, a luz na sua vida. Aonde você chega, as trevas são dissipadas. Aonde você chega, há uma atmosfera nova. Aonde você chega, aquilo muda, amém? Você está no seu trabalho, é aquela coisa pesada, mas você chega, algo novo acontece. Amém, queridas? Na sua casa, você dá o tom. A sua casa, você dá alegria na sua casa. O seu marido às vezes chega atribulado lá, mas quando você está lá, há uma leveza, há luz naquele lugar. Você, filha, quando você volta do teu colégio, volta da escola, às vezes seus pais estão ali naquela bagunça, naquela confusão, em muitas circunstâncias, mas você é luz naquele lugar, e você testifica esse fruto, amém? Então, nós podemos frutificar em tantas áreas da nossa vida. Nós podemos frutificar de tantas formas, se permanecermos conectadas com a videira. Amém? Você nesses dias precisa decidir permanecer na videira. Se você não decidir permanecer na videira, pode ser que você tenha dificuldade em frutificar. Amém? Então, diante dessas verdades, como que a gente pode frutificar na nossa vida pessoal, na sociedade, no nosso trabalho, como mãe, como filha, como mulher, como nós podemos frutificar? E a primeira coisa que, é o que realmente o Senhor falou no meu coração, e eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão ouvindo e crendo, é permanecendo nele. Para frutificar, nós precisamos permanecer nele. E como? Como permanecer no Senhor? E eu coloquei 3 pontos que têm sido fundamental na minha vida cristã, na minha caminhada cristã. Eu me converti muito cedo através da vida do meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho e um mais novo. O meu irmão mais velho foi primeiro para a igreja e eu comecei a ir com ele. Ele ia nos cultos de jovens e eu ia com ele. Depois a minha mãe se converteu. Depois o meu irmão mais novo. E o meu pai foi o último. Com muita batalha, muito jejum, muita oração. A gente fazia muita serenata. Lembra das épocas da serenata? A gente fazia muita serenata. Todo dia dos pais, aniversário. Tava lá os jovens fazendo serenata pro meu pai. Meu pai tinha um coração duro. Mas hoje ele é um homem de Deus, ele e minha mãe são pilares para nós lá na igreja, a gente serve junto. E a minha família toda serve ao Senhor, todos os meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos. Para a glória de Deus, assim, nós temos nos alegrado muito do que Deus tem feito com a nossa família. Mas nós batalhamos muito. E quando eu entrei na Nova Aliança, e eu me converti na Nova Aliança, uma marca dessa casa é a vida devocional. É a vida de palavra, oração e jejum. E é uma disciplina, amém? Nós não somos um povo disciplinado. O brasileiro, ele não é disciplinado. Ele começa a fazer uma coisa, ele muda rapidinho para fazer outra, Ele fala assim, olha, eu vou ler a palavra todo dia, 1 hora. Você começa bem o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia você já diminui para 30 minutos. O 4º dia você... perde, desistir, não consegui. Você fala assim, todo começo de ano você fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí você vai bem, janeiro, tá de férias, então, nossa, você vai ler. Fevereiro começa a voltar às aulas, você volta pro trabalho, pula um dia, pula 2, volta, mas tá lá. De repente, você já perdeu o fio da meada. Então a gente tem essa tendência a muitas vezes não permanecer naquilo que nós decidimos fazer. E por muito tempo eu era essa pessoa que falava, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda.
esse ano, todo dia eu vou fazer uma devocional. Eu tenho o meu caderno de devocional, eu anoto. Até hoje eu anoto a palavra. Eu nunca venho para a igreja sem um caderno e uma caneta, porque eu gosto de escrever. Eu tenho várias canetinhas coloridas. Eu gosto de pintar minha Bíblia, sabe? Eu não sou muito tecnológica. Não gosto né? Os jovens já, você não sabe se ele está no celular ou se ele está anotando a palavra, né? Porque eles estão ali no bloco de notas deles, né? Anotando a palavra. Mas o importante é que eu aprendi esse lugar. Com muitas indas e vindas, muitos choros, eu ia e voltava. Esse eu vou, não continuar. Mas até que eu entendi que para que eu frutificasse, para que áreas da minha vida tivesse frutos, eu precisava permanecer. E aí um dia, o Senhor falou comigo, porque eu fazia sempre à noite o meu devocional. Nós temos um plano de leitura anual, que nós lemos como igreja. Então a gente tem lá, né, nós lemos Isaías, estamos lendo Isaías agora. Então cada mês a gente vai lendo, a gente vai ticando. Então a gente segue esse plano. E eu sempre fazia à noite, depois de tudo, né? Depois de tudo, de toda aquela correria do dia. Acorda cedo, menino para a escola, limpa a casa, vai trabalhar, vai para aula. Eu fazia à noite, eu já estava cansada, fazia de qualquer jeito, sabe? Aquela coisa que você lê só para dizer que fez. Era assim a minha vida com Deus. E aí um dia o Senhor falou comigo e falou assim: olha, eu quero as tuas manhãs. Eu falei: Jesus, mas as minhas manhãs? Se o Senhor vai querer minhas manhãs, isso quer dizer que eu vou ter que acordar antes das 6. Ah não, Jesus, não dá, para mim não dá, é muito difícil acordar antes das 6. Mas aí vim embora para cá. Que horas nasce o sol aqui? 5, 4 e pouco, às vezes no verão, né? Dezembro, 4 e pouco. Aí eu falei: Jesus, o Senhor já estava querendo me testar. Já estava querendo me preparar para isso, né? Mas eu continuo sendo dorminhoca ainda. Eu gosto de dormir até tarde, mas eu não durmo até tarde. 6 horas eu estou de pé. Enfim, e aí um dia Deus falou isso comigo. Eu falei: então tá bom, Senhor, eu vou mudar. Foi muito difícil, mas eu comecei a entregar todas as minhas manhãs para Ele. Eu mandava as crianças para a escola, tomava meu café, sempre tomo o meu café fazendo o meu devocional. E isso foi criando um hábito, isso eu fui crescendo, isso foi se tornando uma rotina na minha vida. E hoje é uma rotina na minha vida. Amém? Então, quando você decide permanecer, o Senhor vai te capacitando, Ele vai te ajudando. Mas você precisa abrir mão de algumas coisas. E abrir mão para ter a palavra de Deus, minhas queridas, não há nada mais valioso. Porque no próprio texto, ele fala que eu já não chamo vocês mais de servo, eu chamo vocês de amigos. Porque eu estou ensinando para você tudo que o meu Pai me ensinou. Então, se você quer conhecer o Senhor, o próprio Deus, se você quer conhecer Jesus, você precisa conhecer a palavra. Você precisa ir para a palavra. Você, mulher de Deus, precisa amar a palavra de Deus. Ela precisa ser a sua vida. Ela precisa ser o seu bem mais precioso. É a palavra de Deus. Você precisa ler. Você precisa ler um ano ela inteira. Lê numa versão. No outro ano você começa de novo, lê em outra versão. Lá em casa nós lemos a Bíblia anual todos os anos. Ano após ano a gente volta lá em janeiro, começa de novo. Cada ano a gente vai invertendo uma versão para poder ficar novo, para ficar diferente, para você ampliar o seu vocabulário. A Bíblia é cultura, amém? Eu tenho Ana de 11 anos e a gente lê junto a Bíblia e é muito legal porque você ensina. A criança aprende na Bíblia, isso é educação clássica, amém? Quem está comigo? É ensinar as crianças com a Bíblia. Uma criança pode aprender a ler com a Bíblia, amém? Ela pode aprender matemática, ela pode aprender geografia, história, não é verdade? Está tudo aqui, biologia, está tudo aqui. Então, minha irmã, se você quer ser uma mulher que frutifica, você precisa permanecer na palavra. Você precisa amar a palavra de Deus. João 8, 31, 32 fala assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta.
Talvez você está aqui, como a pastora orou. Talvez você está aqui se sentindo abandonada. Talvez você está aqui se sentindo presa. Talvez você está aqui e fala: pastora, nada na minha vida tem frutificado. Eu começo a trabalhar, não vai. Eu começo um relacionamento, não vai. O meu casamento está zero. Os meus filhos não crescem. Talvez está faltando a palavra, minha irmã. Talvez está faltando você conhecer a palavra que te liberta, que faz você viver novas coisas, novas estações da sua vida. Amém? E nessa tarde o Senhor quer trazer a verdade, quer desvendar os seus olhos, abrir os seus ouvidos, para que você compreenda que uma mulher frutífera, ela ama a palavra de Deus. Amém? Ela ama também a oração. Ela ama a oração. Sabe uma oração que eu faço? Jesus, faz eu ser apaixonada pela oração. Me ensina, Jesus. Lá na igreja nós temos um turno de oração. Eu sei que vocês têm aqui também há muitos anos o turno de oração. Nós temos uma oração online desde a pandemia. Todo dia do meio-dia, meio-dia e meio. Toda vez a gente fala: vamos parar, já deu. Nós já oramos. Mas a gente não consegue, porque a gente é apaixonado pela oração. Agora nós começamos um turno todos os sábados, das 7 às 9 da manhã. A gente fala assim: eu acho que hoje nós não vamos. Acho que eu não vou hoje. Mas aí eu vou, e é o melhor momento do meu sábado, amém? A gente sai de lá leve, a gente sai de lá animado. Às vezes a gente vai tomar café com um irmão, com uma irmã, já aproveita, tem um tempo de qualidade com aquela pessoa. Uma mulher frutífera ama orar, ama orar. Mulher de Deus, você precisa orar. Fala para quem está do seu lado: ora, minha irmã. Ora, minha irmã, ora na sua casa, ora lavando a louça, ora limpando a casa, ora no seu trabalho, ora em espírito. Uma mulher frutífera na sociedade, ela está em espírito de oração. Ela está lá. Eu faço psicologia, tem alguém que faz psicologia aqui, ou que já fez? Cara, você está lá, você ouve cada boboseira, cada coisa que confronta a nossa fé. Mas eu não posso ir peitando todo mundo, não é verdade? Eu fico em espírito. Eu falo: Senhor, está amarrado isso aí em nome de Jesus. Eu amarro aquilo. Eu falo: Senhor, eu repreendo isso aí não é o que a tua palavra diz. Aí as minhas amigas que sabem que eu sou pastora, elas ficam assim: vai, fala Deus. Calma que tem minha hora. Na hora certa eu me posiciono. Eu não vim aqui para causar. Tem uns que vão causar e passa vergonha, né? Então eu fico lá, calma. Na hora, se me perguntarem, eu me posiciono. Mas eu não vou ficar causando. Mas eu fico em espírito de oração, orando para que o Senhor, sabe, guarde os corações. Porque são tanta gente nova, gente que não conhece nada, e aí pega aquilo como uma verdade e começa a viver ideologias que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E eu e você, mulher de Deus, precisamos estar orando. Você está lá no seu trabalho, você tem que se posicionar. Seu chefe vai mandar você mentir, você vai mentir? Fala que eu não estou, mas o senhor está. Mas fala que eu não estou. Não, eu não posso falar, né? Posicionamento é uma mulher de oração. Amém? Filipenses, Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. Uma mulher frutífera não para de orar. Ela ora o tempo todo, hora após hora. Amém, mulheres de Deus? Oração não é só para as mulheres do coque. Oração não é só para as mulheres mais velhas. Oração é para todos. Oração não é só para as mulheres, oração é para todos. O meu marido, ele é um homem que ama a oração. Para mim, ele é uma referência de um filho, um homem de Deus que ama a oração. Eu tô para falar que ele ora mais que eu. Ele ora, ele ama esse lugar. Às vezes eu tenho que falar: ei, agora deu. Vamos sair aí do secreto agora e vamos viver a vida. Porque ele ama esse lugar. Então, mulher de Deus, seja apaixonada pela oração. Não tem oração certa, não tem oração errada. Tem oração que vem do coração. Nós precisamos se levantar. Há tantas coisas acontecendo. Há tantas coisas acontecendo no nosso país, na nossa cidade, na igreja. Mulheres de Deus, nós precisamos se levantar. Nós precisamos ser um exército de mulheres que frutifica na oração.
Amém? Orem a palavra. Pega os salmos e começa a orar a palavra. Se você tem dificuldade de orar, pega a palavra. Lê lá, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, Tu és o meu pastor e eu creio, Deus, que nada vai me faltar. Não vai faltar alegria, não vai faltar amor, não vai faltar paz, não vai faltar nada. Isso é uma oração de alguém que ora a palavra. Orem a palavra. Você que é estudante, você que está na escola, agora tem tantos movimentos na escola, grupos de células se reunindo na escola. Minha filha tem 11 anos, na escola dela, toda quinta-feira tem uma célula no intervalo. Participe, não fique de fora. Se você toca, fala assim, ei, eu toco um instrumento, eu posso trazer? Ei, Deus me deu um texto, eu posso compartilhar? Se posicione, não tem idade para se tornar uma mulher frutífera. Amém? Sabe por quê? Porque o Senhor nos criou para sermos frutíferas. Amém? Nós somos tão frutíferas que nós conseguimos até gerar filhos. Não é verdade? Olha só que coisa linda. O Senhor nos fez frutíferas. Ele nos fez para multiplicar algo. Ele nos fez tudo aquilo que Ele confiar na nossa mão. O Senhor espera que eu e você multiplique. Amém? Se o Senhor colocou algo no seu coração, você precisa multiplicar, você precisa frutificar. Filipenses 4:6 fala, não andei ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, seja o vosso pedido conhecido diante do Senhor. Pela oração, pela súplica e com ação de graça. O Senhor nos chama a esse lugar. Uma mulher que frutifica, ela permanece na palavra e na oração. E ela permanece no jejum. Eu e você precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar. Esdras 8:23 fala assim, assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele se moveu pelas nossas orações. Ah, que coisa linda. Tem Esther também, que foi convocada a jejuar por um povo. Nós temos sido convocados a jejuar pelo nosso povo, pela nossa nação. Não estou falando nem de direita e nem de esquerda, eu estou falando pela nossa nação. Eu e você estamos aqui para esse momento. Amém? Nós fomos chamadas a sermos Esther na nossa geração. Aquela que vai se levantar em oração em prol do povo de Deus. Amém, queridas? Então se levante. Permanecer significa isso, cultivar uma vida de palavra, de oração e de jejum. Talvez está faltando isso na sua vida para você ver você se frutificando. Talvez você está se questionando, como eu já falei, pastor, eu não vejo aonde eu estou frutificando. Tem áreas da minha vida que eu não frutifico. Eu queria tanto estudar, mas eu não consigo. Eu queria casar e não casei. Eu queria ter filho e ainda não tenho. Eu queria ser uma profissional bem-sucedida e não sou. Talvez está faltando palavra, oração e jejum na sua vida. Amém, queridas? Permaneça nisso. E o segundo ponto, só falta isso, ai Jesus, vou correr. O segundo ponto é se permitir ser podada. Uma pessoa, uma mulher que permanece na videira, ela também se permite ser podada. Nós precisamos permitir o Senhor nos podar. Como nós vimos, né, antes, podar significa purificar, mas também significa o quê? Ser cuidada. Uma mulher precisa ser cuidada. Amém? Ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser ensinada. Uma mulher frutífera presta conta. Ela tem alguém que cobre a sua vida. Você tem alguém que cobre a sua vida. Você tem alguém para ligar e falar, olha, ora por mim. Olha, está acontecendo isso aqui. Olha, eu estou precisando disso, eu não sei fazer isso. Algumas vezes, né, nós precisamos pedir ajuda. Nós temos tanta dificuldade de pedir ajuda, não sei porquê. Mas mulher tem tanta dificuldade, né, de reconhecer que precisa de ajuda, que não sabe fazer aquilo. Eu já falo, eu não sei cozinhar. Eu só sei fazer o básico. Um arrozinho, feijãozinho, macarrãozinho. Mas quando eu falo assim, vamos convidar alguém, eu já fico, ai meu Deus do céu, eu vou pedir para a irmã lá fazer um prato para mim e trazer aqui. Porque eu não tenho habilidade para isso, mas eu tenho outras habilidades. E aí eu tenho que pedir ajuda. Falei, filha, tenho várias mulheres que me abençoam muito na igreja.
né? Nesse tempo, semana passada, eu tive a conferência, eu recebi várias pastoras amigas. A minha pastora veio, o meu pastor. E aí, né? Você quer sempre servir o melhor para eles, né? E aí eu falei, meu Deus, eu não posso, isso aqui eu não posso. Mas peraí, que eu sei quem pode. Fulana, ciclana, vem aqui, me ajuda. E nós podemos servir os nossos pastores, as nossas amigas com a melhor mesa. Mas a gente tem que reconhecer, né? Nós lá na igreja nós somos... temos células, vocês também estão em células, né? Então, eu sou ali a pastora e aí nós temos as líderes. Então, a gente agora multiplicamos há 2 domingos atrás. Eu acho que agora nós estamos com 18 líderes mais ou menos, eu acho. E aí cada uma é de um jeito. Cada uma é de um jeito. Tem a sanguínea, colérica, fleumática, melancólica, né? E tem eu, sanguínea, hemorrágica, colérica, para lidar com todas elas. Mas eu mais aprendo do que elas aprendem comigo, porque eu aprendo, a calmaria de uma me ajuda, a agitação da outra me ensina que eu preciso ir menos. Então, nós precisamos uma das outras, amém? E ser podada significa isso, significa demonstrar a nossa vulnerabilidade, amém? Tem alguém que às vezes pega uma tesoura e dá uma tesourada na gente. Fala, ó, Claudinha... Lá em Londrina, eles me chamam de Claudinha. Não foi legal isso que você falou. Até hoje a minha pastora faz isso. Quem já viu, né? A colérica e a sanguínea faz sem pensar, né? Quando vê, já falou, já foi. Aí, opa, peraí. Aí eu já falo assim, quer que eu falo aqui de microfone ou não? Né? Quer que pede perdão agora ou depois? Por quê? Porque da mesma forma que eu sou corrigida, eu também já quero resolver. Por quê? Porque eu entendo que só quem ama corrige. Amém? Só quem ama corrige. Então, se você tem sido corrigida, se você tem sido exortada nesses dias, receba com amor. Não fica com mimiseira no seu coração, não. Receba com amor. Fala, puxa, como a pastora Denise me ama. Ela me deu uma tesourada agora, mas glória a Deus por essa tesourada. Ela me ama. Fala para quem está do seu lado, chega de mimizinho, vai, chega de mimiseira, recebe a tesourada, recebe, porque é bênção, é sinal que alguém se importa com você. Então, quando nós somos cortadas, podadas, alguém se importa, amém? Olha só, todas nós precisamos ser cuidadas. Nós temos um grande exemplo de uma mulher frutífera que não anda sozinha. Nós vemos lá o exemplo de Ruth e Noemi. Eu nem vou ler o texto, porque acredito que todas conhecem, mas está lá em Ruth 1,16, quando Noemi, né, perde o marido, perde os filhos e fica só com as suas 2 noras, e ela fala, olha, melhor vocês voltarem para sua casa, porque eu já não tenho como ajudar vocês, olha só o que aconteceu comigo. E aí uma das noras vai, mas Ruth fala assim, eu não vou, eu vou ficar. O seu povo vai ser o meu povo, aonde você for eu vou, se tiver que morrer eu vou morrer, amém? Uma mulher frutífera é assim, ela caminha junto, ela não larga, ela está junto com aquela pessoa. Nós precisamos aprender uma com as outras, nós precisamos aprender com outras mulheres mais velhas. Talvez você casou faz pouco tempo, e você não sabe um monte de coisa, como a gente quando casou não sabia. Talvez você precise andar com uma pessoa mais velha. Flavio, como é que você faz isso? Como é que tira a mancha mesmo? Verdade que colocar bicarbonato sai? Tô acreditando. Vinagre de maçã no lugar do amaciante? Nunca ouvi isso. É verdade. E ajuda a sua máquina. Tem um monte de dicas que você aprende com as pessoas mais velhas. Amém? Nós precisamos uma das outras. Então, mulher de Deus, para que eu e você possamos frutificar, nós precisamos permanecer na palavra, na oração e no jejum. E nós precisamos deixar sermos podada. Amém? Mas primeiro, como, né? Tá aqui já. Como a gente deve, na prática, né? Como mulher, como esposa, como mãe, como frutificar nessas áreas? Bem rapidinho. Como esposa, primeiro você precisa amar o Senhor mais que o seu marido. Amém? Você precisa amar o Senhor e Ele precisa saber que o Senhor é o seu amado. Você ama mais o Senhor que Ele. Mas você também precisa cuidar bem da sua casa. Você também precisa cuidar do seu marido. Não deixa o seu marido sair de qualquer jeito, amada. Não deixa o marido sair amassado. Passa a roupa dele se ele não souber passar.
ou ensina ele a passar. Cuida do seu marido. Deixa ele bonitinho também. Não anda só você bonito e o marido de qualquer jeito. Você tem que ser um par bonito. Tem que ser um casal bonito. As pessoas olham e falam, puxa, que casal bonito. Tá os dois bem vestidos, bem aprumado, cabelinho cortado. Se tem barba, barba feitinha, cheiroso. Amém? É o meu papel e o seu. Talvez seu marido seja vaidoso. Você nem precisa cuidar dessa parte. Mas tem o teu toque. Tem o perfume que você comprou. Tem a roupa que você gosta que ele use. Então vai vir para o culto. Ó, querido, põe essa roupa aqui hoje. Acho que vai combinar com a minha. Nós podemos ir meio combinandinho. Ou não, se vocês não gostam disso. Mas o rapaz está aprumado. Cuida da sua casa. Faz da sua casa um ambiente gostoso. Onde o seu marido tem prazer de voltar para casa depois de um dia de trabalho. Sabe, uma mulher frutífera, ela dá o tom na sua casa. Quando eu falo tom, é tudo com a gente. É a gente que dá alegria ou a gente que dá braveza. O seu marido chega e você está lá de bico. Você não sabe, essas crianças, não sei o que, o meu dia. Não, querida, deixa o seu marido chegar. Ele tem uma caixinha do Bob. Ele tem uma caixinha dele ainda, ele chega. Ele está no mundo de Bob. Deixa ele lá. Depois você vai falando os probleminhas que aconteceram durante o dia. Você já sabe. Amém? O meu marido tem a caixinha dele. Ele chega, ele vai pela cozinha, ele fica lá. Deixa ele lá, eu não vou lá. Chegou lá, aí ele chega, pá, vai lá, cumprimenta eu primeiro, porque eu cheguei primeiro na vida dele. Depois vai lá, cumprimenta as meninas, porque as meninas chegou depois, que eu tô primeiro na vida dele, amém? Eu cheguei primeiro. E aí depois ele vai lá, e aí depois a gente conversa, pergunta como foi o dia, depois fala as reclamações do dia, mas não chega lá, o marido abre a porta, é porque você não sabe o que aconteceu hoje, essa menina, esse menino. Ei, mulheres frutíferas não fazem isso, amém? Mulheres frutíferas dá o tom, prepara a mesa para o seu marido, prepara o café, aquilo que ele gosta de comer, amém? Claro que não é todo dia, nem todo dia dá tempo para isso, mas você sabe o que o seu marido gosta, né? Quando eu vou à padaria, nós temos o hábito de tomar café da tarde. Então, 6 horas, a gente põe a mesa para tomar o café da tarde. Então, quando eu vou à padaria, eu já sei, o Rafael gosta disso, Ana gosta daquilo, Esther gosta daquilo. Quando dá, a gente compra o que cada um gosta. Quando não dá, é só o pão e o manteiga e tá ótimo. Mas a mesa tá ali, tá preparada, faz um ovinho, faz um suquinho, tá ali. Amém, queridas? Uma mulher frutífera, uma esposa frutífera, ela cuida da sua casa. Ela cuida dos seus filhos. Ela não é negligente com os seus filhos. Ela percebe quando os seus filhos chegam da escola meio chateado, cabeça baixa. Ela fuça nos cadernos. Ela fuça no celular do filho. Uma mulher frutífera, sim. Ela vê com quem está conversando, que horas que dorme, que horas que acorda. Amém? Essa é uma mulher frutífera. Os frutos são evidentes nela. O seu marido percebe os frutos do Espírito em você. Ou ele tem percebido as obras da carne? É tempo de frutificar. Amém? Nós não frutificamos obras da carne. Obras da carne a gente arranca. Agora nós frutificamos os frutos. Então é tempo, esposa, mulheres de Deus que cuida da sua casa, de evidenciar a alegria, o amor, a paz, a bondade, a mansidão, a longanimidade, a fidelidade, o domínio próprio na sua casa. Amém, queridas? Como mãe, será que você abençoa ou amaldiçoa os seus filhos? Será que você é uma mãe que só grita? Uma mãe que só reclama? Uma vez eu ouvi das minhas filhas: mãe, você é muito implicante. Eu falei: o quê? Eu implicante? Porque a mais nova andava com a sandália batendo assim. Eu falei: Ana, acabei de comprar essa sandália. Toda vez, Ana, olha essa sandália. E aí um dia os 3 olharam para mim e falaram assim: mãe, você é muito implicante. Eu o quê? Eu zelando por algo que foi comprado, gasto com dinheiro. E vocês falaram que eu sou implicante. Fiquei com o bico desse tamanho, subi o elevador bem brava. Cheguei, fui pro banheiro, olhei no espelho e o Espírito Santo falou assim: você é muito implicante.
Chorei. Falei, Senhor, eu sou muito implicante. Deus, muda isso em mim, Senhor, me perdoa. Eu não quero ser uma mãe implicante, Jesus. Aí saí do banheiro, falei, olha pessoal, é verdade, eu sou uma mãe muito implicante. Mas em nome de Jesus eu quero pedir perdão. Amém? E aí eu comecei a mudar. E às vezes a implicância vem e eu tenho que, não vou falar nada, vou me segurar. Deixa pra lá. Que se quiser estragar, que estrague. Né? Mas realmente, a gente precisa sondar o nosso coração. Você é uma mãe que abençoa ou que amaldiçoa? Uma mãe que só reclama ou uma mãe que abençoa o seu filho? Que passa a roupa dela declarando a palavra, cuida do quarto dela, abençoando aquele quarto, ou reclamando, essa minha filha é uma relaxada. Olha só esse meu filho, que bagunça esse quarto. Mães, a gente precisa sim ensinar aos nossos filhos o valor da organização. Mas não é amaldiçoando que a gente vai resolver isso. Amém? Uma mulher frutífera, ela não faz isso. Ela frutifica. Vem aqui, filha. Olha, uma mulher, eu tenho 2 meninas, né? Então eu vou falar muito de meninas. Uma mulher não faz isso, filha. Não pode deixar o cabelo no ralo, filha. Tomou banho, pega os cabelos e joga no lixinho. Amém? Se você tem um filho menino, eu não sei, às vezes deixa o sapato, sei lá. Você tem que ir lá ensinar. Você tem que ensinar. Amém? No seu trabalho, você é uma mulher frutífera no seu trabalho, como uma profissional. Você chega na hora ou só chega atrasada? Você sai antes ou você cumpre o que você tem que fazer? Ou seu chefe manda você fazer algo e você fala, não, isso aí não está no meu contrato. Eu fui contratada para isso. Limpar? Imagina. Fui contratada para vender, não para limpar. Uma mulher frutífera, se precisar, ela limpa. Amém? Uma mulher frutífera, se precisar, ela fica até mais tarde. Uma mulher frutífera, se precisar, ela chega mais cedo. Amém? Uma mulher frutífera está sempre à disposição. Olha, eu estou aqui, conta comigo. Sabe por quê? Porque se seu patrão prospera, você também prospera. E outra, se uma mulher de Deus está lá, faz o lugar prosperar. Muda o ambiente. Meu primeiro trabalho foi numa clínica médica. Eu trabalhava com um monte de mulher. Eu era bem menina, eu entrei para ser office girl. Eu só fazia o serviço de boy, né? Que falam, ir no banco e tal. Eu trabalhava só à tarde. E aí eu chegava lá só para fazer o meu. Eu tinha 15 anos, só fazia o meu. Chegava lá, ia na sala do médico, ia para ir qual banco? E tal. Daí ele falava assim, e aí no final que você passar em todos os bancos, você compra uma coca para mim e uma coca para você. Deu, eita glória. Aí ia comprar uma coca para mim, mas só fazia isso. A hora que dava meu horário, eu já estava com o dedo no ponto para ir embora. Né? Pressa. E aí eu fui amadurecendo. Não, Deus. E eu fiquei lá por muito tempo. Hoje eles são meus amigos. Toda vez que eu vou para Londrina, eu vou lá abraçar eles, beijo eles. Um deles é meu padrinho de casamento, né? E aí eu pude crescer lá. Eu fui florescendo lá. Eu tenho um médico, o Dr. Furlan, que ele é como um pai para mim. Ele falou assim, Claudinha entrou aqui igual um cravo, mas ela saiu daqui uma rosa, né? Porque daí eu saí casada, né? Eu saí fazendo faculdade, tudo eu comecei lá. Então, frutifiquei, dei bom testemunho. Se eu precisar voltar um dia lá, trabalhar lá, eu tenho certeza que eu vou ter uma vaga. E é assim que uma mulher frutífera se comporta diante da sociedade, diante do trabalho, diante dos relacionamentos. Sempre tem um espaço para ela, porque ela aprendeu que quando nós estamos enxertadas no Senhor, nós estamos representando o próprio Deus, nosso testemunho, amém? Então, estar ligada na videira faz com que você e eu nos tornemos uma árvore frondosa, uma árvore linda, uma árvore que as pessoas olham e vê prazer naquela árvore. Olham para você e encontra sombra, encontra perfume, encontra prazer em olhar, amém, queridas? O Senhor está te convidando a isso nesse dia, a se tornar uma mulher frondosa. A palavra fala em Salmo 1:3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Amém? Nós somos criadas para florescer. Nós somos criadas para frutificar. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. É algo bem simples que eu quis compartilhar ao seu coração, mas Deus falou tanto comigo. Porque muitas vezes nós estamos perdendo a simplicidade da palavra de Deus. Nós estamos deixando a religiosidade
dominar o nosso coração e a nossa mente. Estamos esquecendo de cultivar uma vida de adoração, de palavra, de jejum, de intimidade, de conhecer Jesus de pertinho, de poder olhar para Ele e saber que Ele tem te chamado de amiga. Oi, amiga, qual vai ser hoje? E aí, amiga, como é que está o seu coração? É assim que Jesus faz, amém? Quando eu e você decidimos estar colado na videira, é assim que Ele está dizendo: minha filha, cola em mim que você brilha. Cola em mim que você vai ser uma mulher honrada. Você vai ser uma mulher frutífera em todas as áreas da sua vida. Nas suas emoções, no seu casamento, nos seus relacionamentos interpessoais, na sua profissão, na igreja, no seu chamado. Amém, queridas? Queria convidar você a fechar os seus olhos e começar a apresentar isso diante do Senhor. Que área da sua vida hoje o Senhor está falando assim: olha, essa área você precisa me entregar. Você precisa frutificar mais essa área. Talvez você está aqui, você já foi uma líder. Tantas mulheres passou por você. Você foi tão frutífera. E hoje você, como a Denise orou agora, você está aí desanimada, querendo desistir, querendo abrir mão. Mas o Senhor está falando com vocês, mulheres dessa casa: permaneçam, não desistam, olhe para frente. Pare de olhar para as coisas que ficaram para trás e avance para frente. Abaixe a guarda, quebrante o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor. Fala: Senhor, me perdoa, Pai, porque eu quis andar longe da videira. Eu quis andar sozinha. Me perdoa, Jesus, eu preciso estar colada em Ti, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. Eu preciso ser podada nessa tarde, nesses dias. Pai, eu me arrependo de todas as vezes que eu fui orgulhosa, que eu fui altiva, Senhor, que eu me achei melhor que outra, Senhor. E me perdoa, Senhor. Eu abro o meu coração nessa tarde e peço perdão ao Senhor. Jesus, vem, Senhor. Se você é uma mulher, eu não sei nem se eu posso fazer isso. Se você é uma mulher que está aqui e sente assim: olha, tem áreas da minha vida que eu não tenho frutificado, eu queria que você levantasse a sua mão no seu lugar, e quem está pertinho vai orar com você, amém? Não tenha vergonha. Não sei se tem um pessoal do louvor aqui, ou quiser fechar um pouquinho a luz, né? Amém? Tem bastante mulheres com a mão levantada. Você que está pertinho aí, põe a mão perto dessa mulher, chega perto dela aí, começa a orar por ela, fala: Jesus, ajuda ela, Pai. Oh Deus, vem sobre essas mulheres nessa tarde, Senhor. Ajuda elas a frutificarem nas áreas da vida dela. Pai, se é no casamento, Pai, se o casamento está difícil, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, vem restaurando, Senhor. Vem florescendo, Senhor. Pai, Tu és a videira verdadeira, Senhor. Tu és aquele que nos ajuda, Senhor. Pai, eu oro agora que os casamentos sejam restaurados, que a história seja mudada, Senhor, que destinos sejam destravados nessa tarde, Senhor. Pai, se essa mulher não tem frutificado, Senhor, na sua saúde, eu oro agora declarando saúde sobre ela, Senhor. Que nessa tarde haja cura física, cura emocional, Senhor, cura espiritual, Senhor. Traz cura sobre nós nessa tarde, Senhor. Pai, se essa mulher não tem frutificado nos relacionamentos, no seu chamado, se ela não tem correspondido ao chamado, Senhor, Pai, desperta ela nessa tarde, Senhor. Desperta o seu coração, Senhor. Que nós sejamos como mulheres frondosas, Senhor. Como mulheres frondosas à beira do rio, Senhor. Receba dessa tarde a água do Senhor, que faz com que nós florescemos, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, em Teu nome, Senhor. Faz dessas mulheres frutíferas, Senhor. Frutifica-as, Pai. Jesus, o Senhor nos chamou para isso, Pai. O Senhor nos chamou para nós sermos frutíferas. Se preciso for, ó Pai, poda-nos, Senhor. Sempre que for necessário, Jesus. Sempre que for necessário, Senhor. Não nos deixa, Senhor, pensar aquém de quem nós somos, Senhor.
Nós queremos ser, Pai, os seus ramos. E deixamos e damos liberdade para que o Senhor seja, Senhor, aquele, Pai, que virá com a poda, que fará com que a gente frutifique, que a gente avance, como mulheres, como mãe, como esposa, como profissional, como uma mulher influente nessa cidade, Senhor. Faz de nós mulheres frutíferas, Senhor. Que o Teu Espírito, que é santo, habite em nós. E que os frutos do Espírito sejam evidentes nas nossas vidas, Senhor. Que as pessoas não olhem para nós e falem assim: olha lá aquela mulher briguenta, aquela mulher arengueira, aquela mulher que só causa confusão, aquela mãe que grita, aquela mãe implicante, aquela esposa ruim, aquela esposa rixosa. Não, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver os frutos do Espírito. Lá vai uma mulher de Deus, que ama ao Senhor acima de todas as coisas, que aprendeu a permanecer nele através da palavra, da oração, do jejum, e que os frutos do Espírito são evidentes nela. Há tanta alegria nela, eu nem sei explicar como é que ela pode ser tão alegre. Às vezes a vida dela nem é tão fácil assim, mas ela sempre está sorrindo. Há uma paz no seu interior que flui. A paz dela é como um som suave aos meus ouvidos. Ela é tão amável, ela é tão mansa, ela é tão fiel. Ela se controla, você não vê ela gritando com os filhos. Ela é tão cheia de Ti, Senhor. É assim que nós queremos ser, Senhor. Nós queremos ser mulheres, Pai, cheias do Teu Espírito, cheias da Tua presença, Senhor, para que nós possamos frutificar em todas as áreas da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Aleluia.